Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, para a aula de hoje eu escolhi essa ferramenta, tá? Porque a gente pode corrigir a partir da apostila e como é a correção de alguns exercícios, eu acho que ficaria melhor, tá? Então vamos começar aqui pelo ortografar. Vamos continuar a trabalhar com as famílias etimológicas para ampliar o conhecimento da ortografia. Palavras iniciadas por AB, AD e OB, não acompanhadas de vogal. Então, quando nós não temos uma vogal junto, tá? Deixa eu só tirar aqui. Vocês podem grifar aqui, ó, não acompanhadas de vogal, costumam apresentar dificuldade na grafia, porque são pronunciadas como se fossem seguidas de E. Então, colocou como exemplo ali, né? Abdicar, abscesso, adjunto, tá? Adnominal, adjetivo, obscure e observar. O som, né, é como se fosse seguido de I, mas nós não temos. Considere essas palavras: abdômen, abismo, absolver, abstrair, adicionar, adivinhar, adjetivo, advogar, adstringir, observar, administrar, admirar, adverso, adicionar, objeto, óbito e obstruir. Observe que em algumas as letras B e D são acompanhadas, né, da vogal I, ao contrário de outras. No quadro abaixo, complete corretamente as palavras que fazem parte da família das listadas acima. Se preciso, use o dicionário. Então, eu preenchi aqui, vou mandar a foto para vocês, que eu acho que fica melhor, tá? Então, nós temos adversário com demudo, obstrução, obituário. Aqui, ó, olha só, aqui já vem o I. Adição, aqui era para ser um B, abdominal, advogado, tá? Absolvido, abstração, obstrutor, admirador, administrador, adstringente, admiração, objetividade, adversidade, abismal, adivinho, observação, obstruído, admirável, adivinhação, adjetivar, absolvição e aditivo. Aqui no de baixo era para vocês completarem com AD, AB ou OB, né? Então, obcecado, objeção, abscesso, administração. Admissível, adjacente, abdicar, advocacia, obsessivo, obsolência, advertência, abnegado, advérbio, obter, é óbvio e obsceno, tá? Eu vou mandar a foto que acho que fica mais fácil para vocês fazerem a correção. No teste nós temos: sim, senhor diretor, me disseram para vir falar com o senhor. Sim, eu estou na escola hoje. O computador disse que eu estava no ônibus e que eu não desci. A minha irmã e eu viemos caminhando, senhor. Como a manhã estava agradável, a gente veio caminhando. O computador disse que a gente estava no ônibus? Não, senhor, eu não sou um criador de casas. O verbo estar foi empregado 4 vezes. Em uma delas, esse verbo é seguido de predicativo do sujeito. Trata-se da alternativa, né? Então, aqui, qual dessas alternativas em que ele vai exercer a função de predicativo do sujeito, tá? Então, olha só. Nós temos onde que ele vai estar aqui com o adjunto de lugar. Então, nós temos aqui na letra C, tá? Então, ó, como a manhã estava agradável, a gente veio caminhando. Deixa eu só ver aqui, ó. Que eu estava no ônibus, né? Quem estava no ônibus? Eu. Então, aqui deu o sentido do quê? De lugar. Então, aqui nós vamos utilizar, vai a letra correta, a letra C. Leia a tira. Bombardeado por fótons altamente energizados, Calvin se transforma em um raio-x ambulante. Apesar de facilitar futuros diagnósticos médicos, isso torna a presença à mesa algo repugnante.
Todo mundo consegue ver a comida na boca ser transformada em uma gororoba e depois engolida. Neste momento, Calvin mastiga uma colherada de creme de milho. Puxa vida, fecha a boca enquanto você mastiga. Acha que alguém quer ver isso? Olha lá, ó. Então ele tá, né, com a boca toda aberta. Nas falas, a frase em que apresenta o predicativo do objeto é... Então, nós temos a letra C, tá? Isso torna sua presença à mesa algo repugnante, tá? Por quê? Repugnante vai se ligar ao termo sua presença à mesa, tá bom? Então, ficou letra C e letra C. Espero que vocês tenham acertado. O em casa, que é a nossa última atividade da apostila, tá? Na próxima aula a gente vai iniciar um novo módulo. Vamos lá. Vagalumes. Às vezes chego a pensar que não és um desses bichinhos que acendem e apagam no piscar de olhos. O erro não está nessa intermitência que ora te faz luz, ora te faz sombra. Então, nós temos aqui, né? Qual é a função sintática de um desses bichinhos? Lembrando, gente, que, por exemplo, aqui nós temos o quê? Um sujeito oculto. Por quê? Nós temos o verbo as, né? O verbo ser que tá conjugado. E a gente consegue perceber que é esse verbo por conta do quê? Por conta da desinência do verbo. Então, aqui é como se tivesse faltando o quê? O tu és, né? Então, o predicativo é tudo aquilo que tira quando fica sem o sujeito, né? Então, olha, o que não é um desses bichinhos, tu não és, né? Então, um desses bichinhos vai ser o predicativo do sujeito, tá? Porque a gente retira o sujeito, o que restou é o predicativo. Então, qual é a função sintática exercida? Predicativo do sujeito. No segundo verso, os verbos são transitivos ou intransitivos. Lembrando que transitivos são aqueles que necessitam de complemento. Intransitivos, eles são independentes. Então, no segundo verso, né? Então, vamos aqui. Que acendem e apagam num piscar de olhos. Se eu pensar, piscar de olhos, eu consigo entender a ação, não consigo? Que acendem, também consigo entender, né? Acendeu a luz, então eu tenho o sentido completo. Então, os verbos vão ser intransitivos, tá, pessoal? Faço a correção no caderno de vocês. Leia a tira de Kinney Sniff. Então, ele tá fazendo aqui várias caretas, né, em várias fotinhas, como se fossem aquelas polaroids. Seus pais não vão curtir essa ideia. Eu achei genial. Então, é como se ele tivesse dois gêniozinhos aqui, né, que ele fez? Enfeitou a árvore com as próprias fotos, né? Observe a fala de Kenny. Eu achei genial. Qual é a função sintática, né, do adjetivo genial? Ele não tá dando uma característica aqui, então a qual termo que ele vai se referir? Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, tá? Porque ele vai se referir a essa ideia, tá? Então, a gente vem aqui, né? Eu achei genial. O que era genial? Essa ideia. Letra B. Que ideia Sniff afirma que os pais do garoto não vão curtir? Justamente o fato dele pendurar, né, só fotos dele mesmo fazendo caretas na árvore de Natal, né? Porque ao invés de decorar com outros enfeites, ele estava decorando com as próprias fotos dele fazendo careta. Bom, gente, é isso. Nós encerramos aqui então esse módulo. Façam a atividade de hoje, é vocês fazerem a correção, tá? Desses exercícios, para que amanhã nós possamos começar um novo módulo, tá bom? E a gente começar as novas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e saudades.